Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos corrigir aí a atividade que eu solicitei na última aula, no último vídeo, tá? Então, vamos à correção. A gente já vai aí na página 95, tudo certo? Tem um texto acima, mas eu não vou ler o texto, que ele é um pouco grande, tá? Só pelo enunciado a gente já consegue fazer a atividade. Então, vamos aí na questão 4. Nos textos a seguir, foi empregada uma figura de pensamento. Identifique que figura é essa e que palavras são responsáveis por essa figuração. Aí o trecho diz: seu estilo de escrever era uma imensa mistura das experiências que viveu no interior do Brasil e pelo mundo afora. As aventuras não têm começo nem fim. Então a gente consegue perceber que interior e afora tem uma relação de sentidos contrários, né? Então, a figura de linguagem responsável por isso é a antítese, tá certo? E aqui também, em começo e fim, existe também os sentidos opostos aí também, né? Outra forma de figura de pensamento chamada antítese. Tudo certo? Na 5 diz, na frase, as pessoas não morrem, ficam encantadas. Que figura de pensamento há na expressão destacada? Explique. Aqui existe o eufemismo, né, gente? O que é o eufemismo? O eufemismo ele vai trabalhar de forma a atenuar, a suavizar uma expressão que talvez seja um pouco mais pesada, tá certo? Então, ao invés de falar morrer, fala-se encantadas. Então, isso é um eufemismo, tá? A questão 5 aí. E continuando, a questão 6 diz: observe a frase: Guimarães foi médico, diplomata e escritor. A sequência de funções exercidas por Guimarães constitui uma gradação? Explique. Lembrando que a gradação é uma sequência de ideias ou crescente ou decrescente no intuito de dar destaque ou maior expressividade a essa expressão, a essa sentença, tá? Mas aqui, no caso, não acontece isso. Guimarães foi médico, diplomata e escritor. Aqui somente citando o que foi que o Guimarães já havia sido antes de ser escritor. Aqui não há nenhum destaque, nenhuma expressividade a mais a ser considerada. Então isso não é uma gradação, tá? Vamos para a questão 7. Leia os textos a seguir retirados do livro Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Identifique uma figura de linguagem e explique com suas palavras o que ela significa. Então a A diz: as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas. Elas vão sempre mudando, afinal ou desafinam, elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou. Tudo certo então, gente? O que acontece aí? Aí existe uma figura de linguagem da antítese, né? Por quê? Porque aí existem essas duas palavras aqui, que afinam e desafinam. Isso daí dá a ideia de sentidos opostos, né? Então, quando isso ocorre, a figura de linguagem é a antítese. Então, aqui nesse caso, da 7A. E aí, vamos para a 7B. A 7B diz: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, aqui nós notamos duas figuras de pensamento, que é a personificação, no caso da vida, né? Que a vida ela assume trejeitos humanos, tá? Para ter essas atitudes aqui, de esquentar, esfriar, de afrouxar, de sossegar. Tudo certo? Então, essa parte aqui é personificação.
Aí daqui em diante, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desaquieta. Isso são relações de oposição que nós chamamos de antítese. Tudo bem então, pessoal? Questão 7b e a 7c diz: eu sei, quem ama é sempre muito escravo, mas não obedece nunca de verdade. Então, aqui nós vamos ter um paradoxo, né? Porque não existe a relação de escravidão e falta de obediência, né? Então, essa realidade aqui ela não vai se sustentar. Então, isso daqui nós chamamos de oxímoro, né? Ou paradoxo. Tudo certo, gente? Aí nós temos essa questão invertida, aí eu vou deixar para vocês, tá? E a gente vai discutir numa oportunidade dentro de sala de aula, tudo bem? Então vamos aí à questão 1 aí da página 97, tá certo? Qual é o veredito, doutor Zuck? Deixe-me colocar desta forma, H. Se não fizer uma dieta, logo não poderá passar pela porta da sua casa. O que foi que o doutor disse? Que temos que alargar a nossa porta da frente. Tá, então a 1 diz: a tira inicia-se com uma conversa entre H e seu médico. Que figura de linguagem pode ser identificada na fala do doutor? Explique. No caso aqui eu tenho um eufemismo, né? Porque o doutor ele vai com o receio de chamar o H de gordo, ou que ele está gordo, ele disse que ele não vai mais conseguir passar na porta, né? E aí isso suaviza chamá-lo de gordo, certo? Então isso é um eufemismo, tá? Isso responde a 1A. E a 1B, pode-se dizer que H fez uma interpretação adequada da resposta do doutor? Explique. Na verdade, não. Na verdade, o H, ele fez uma interpretação literal da fala do doutor aí, né? Ele levou em consideração que para ele continuar passando pela porta, ele teria que alargar essa porta, né? Ele não entendeu nas entrelinhas, né, o que o doutor estava querendo dizer ali, tá certo? Então vamos continuar aí a 2. Oi, Joana, o que está fazendo? Criando a primeira rede antissocial do planeta. Um espaço virtual onde não compartilho nada com ninguém. E ninguém me incomoda. Com jogos, correntes, piadas ou opiniões sem noção. Legal, vai ser um sucesso essa rede. Só se eu falhar. No diálogo das personagens da tira, há mais de uma ocorrência de paradoxo, ou seja, uma combinação de termos ou expressões que se contradizem. O melhor exemplo de paradoxo presente na fala de Joana é: espaço virtual? Não, não existe uma relação aí de paradoxo, né? Só se eu falhar? Não, também não existe nada de paradoxo nessa expressão. Rede antissocial? Isso é um paradoxo, porque quando a gente fala de rede, a gente fala de conexões. E no caso, as conexões entre as pessoas, né? Entre a sociedade. Então, não existe rede antissocial. Isso daí é um paradoxo, tudo bem? Então, essa é a opção certa, a questão 2 aí, C, da página 97, tá? Opiniões sem noção? Não, isso não é um paradoxo, tá? Então, vamos para a 3 agora. As frases a seguir, retiradas de Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, apresentam antíteses, com exceção de uma. Qual? Então vamos analisar cada uma aí. Na A diz: no sertão até enterro simples é festa. Então aqui existe paradoxo entre enterro e festa, né? A gente sabe que enterro é um momento de tristeza e festa é um momento de alegria. Então não existe aí não, na verdade são conceitos antagônicos, né? Então aqui acontece antítese, mas eu não marco essa. A B. Do vento que vinha rodopiando, redemoinho o Senhor sabe,
a briga de ventos, quando um esbarra com o outro e se enrola, o doido do espetáculo. Tudo certo? Aqui nós não observamos nenhum tipo de antítese, ou seja, nenhum tipo de relação contrária entre os termos, tá? A C diz, mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Também não existe nenhuma relação de oposição de ideias aqui, tá? O rio não quer ir a nenhuma parte, ele quer é chegar a ser mais grosso, mais fundo. Não, peraí, gente, vocês vão me perdoar. Aqui na C diz, mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Na verdade, existe antítese sim. Ensina e aprende, né? São relações antagônicas, sim, tá? Eu me distraí aqui na questão, mas é isso mesmo. Então, ensina e aprende são relações antagônicas, tudo bem? De sentidos contrários, tá? E o rio não quer ir a nenhuma parte, ele quer chegar a ser mais grosso, mais fundo. Outra relação antagônica é entre os verbos ir e o verbo chegar, tudo bem? Então, a única opção aí correta é a B de bola aí da questão 3, tá? Vamos para a 4 agora. A 4 diz o seguinte: oxímoro ou paradoxo é uma construção textual que agrupa significados que se excluem mutuamente. Para Garfield, a frase de saudação de John expressa a maior de todos os oxímoros. Então a gente vê aí o primeiro quadrinho, o Garfield com a cara de poucos amigos, e o John faz uma saudação, feliz segunda-feira. O Garfield fica meio espantado com essa afirmação e diz, a mãe de todos os oxímoros, ou seja, para Garfield, a felicidade e segunda-feira, o dia da semana, são relações que não se sustentam, não constam na mesma realidade. Por isso que ele chama de a segunda-feira como mãe de todos, a feliz segunda-feira como mãe de todos os oxímoros, tá? Então, nas alternativas abaixo estão transcritos versos retirados do poema, o operário em construção. Pode-se afirmar que ocorre oxímoro em a casa que ele fazia sendo a sua liberdade era a sua escravidão. Esta A já é uma opção, né? Porque liberdade e escravidão são coisas que não se sustentam dentro da mesma realidade, pois liberdade não tem relação nenhuma com escravidão. Tudo certo? Então isso é um oxímoro ou paradoxo. E a B diz, ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Não existe nenhuma relação paradoxal aqui também não. E a C diz, naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. Então também não existe paradoxo aqui. O operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Também não existe paradoxo. Era ele quem erguia casas onde antes só havia chão. Também não existe paradoxo. Então, essa questão aí, a correta é a letra A. A 5 diz, ei, por onde anda o João Carlos? Ah, não sabe? Está participando de um reality show. Não diga. Passa o dia fechado em um lugar e as pessoas ficam vendo o que ele faz. Ah, então está sendo ótimo. Então a gente vê aí o João Carlos, né? Provavelmente nessa gaiola aí, tá? A sequência de 4 quadros da tirinha marca uma linearidade da narrativa que sofre uma ruptura no último quadrinho. A imagem do último quadrinho em relação aos anteriores gera um efeito de hipérbole. A hipérbole, vocês lembram que é a relação de exagero. Tudo certo? Nesses quadrinhos aí, não existe nada que fale a respeito de exageros, tudo bem? Então, a B diz anáfora. E anáfora nós ainda não vimos ainda, mas para quem não sabe, anáfora é a repetição de termos, né, no sentido de enfatizar alguma coisa, tá?
Quando estivermos numa próxima aula aí, eu explicarei esse conceito melhor para vocês, tá? A C diz, paradoxo. Existe algo aqui que tem relação paradoxal, que não se sustenta dentro da mesma realidade? Não, não existe, tá? Então vamos para D. A D diz ironia. Sim, aqui acontece a ironia, porque os dois conversando ali e um dos pássaros imaginou que ele está numa situação boa, né? Mas na verdade ele não está, ele está preso dentro de uma gaiola e isso é irônico, tudo certo? E não existe nenhum tipo de comparação aqui nesse quadrinho, tá? Nessa sequência. Então a opção correta aí é D, ironia. Tudo certo? E para nós podermos finalizar a atividade, a 6 diz: considere a imagem abaixo extraída da apresentação do filme A Amazônia, que faz parte da campanha A Natureza Está Falando. Tá certo? Aí no áudio desse filme, a atriz Camila Pitanga interpreta o seguinte texto: eu sou a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Eu mando chuva quando vocês precisam. Eu mantenho o seu clima estável. Em minhas florestas existem plantas que curam suas doenças. Muitas delas vocês ainda nem descobriram, mas vocês estão tirando tudo de mim. A cada segundo vocês cortam uma das minhas árvores, enchem de sujeira os meus rios, colocam fogo e eu não posso mais proteger as pessoas que vivem aqui. Quanto mais vocês tiram, menos eu tenho para oferecer. Menos água, menos curas, menos oxigênio. Se eu morrer, vocês também morrem, mas eu crescerei de novo. Por estar em primeira pessoa, o texto constitui exemplo de uma determinada figura de linguagem. Identifique essa figura e explique seu uso, tendo em vista o efeito que o filme visa alcançar. Então, o que nós temos aqui é a personificação ou prosopopeia, né? Porque, no caso, a Amazônia vai falar em primeira pessoa, né? Para justificar o que pode acontecer se as pessoas continuarem depredando ou prejudicando, né, ou extraindo de maneira insustentável as matérias da Amazônia, né, as plantas amazônicas queimadas. Então, a Amazônia ela se transforma em alguém que discursa em primeira pessoa para analisar a sua situação. Então nós chamamos isso de personificação. Tá certo então, gente? Vamos ficar por aqui. Obrigado por assistirem ao vídeo e espero vocês na próxima aula. Abraços.